Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz de poder participar com vocês do 4º Encontro Internacional de Mulheres, dessa vez online, mas com palestras incríveis. E se você não me conhece, meu nome é Vanessa Lima, eu sou nutricionista, sou especializada em transtornos alimentares, também faço um trabalho com mulheres, sou mom mother, faço rodas de florais. E a professora Karina me pediu para trazer o tema a autoestima e a relação com o corpo. A gente sabe que a autoestima não está relacionada apenas com a nossa aparência física, mas hoje em dia eu acredito que o que mais pega, o que mais a gente tem uma dificuldade em relação à autoestima é a nossa relação com o nosso corpo. Então eu não proponho com esse vídeo mudar a sua relação com o seu corpo, mas eu proponho sim trazer reflexões para que você comece a questionar esse sistema que a gente vive, essa cobrança excessiva em relação à nossa aparência física. Hoje, 9 em cada 10 mulheres estão insatisfeitas com a aparência e 1 em cada 6 mulheres trocaria 5 anos da sua vida para atingir aquilo que considera como sendo o peso ideal. Aceita da perda de peso, porque não dá pra gente falar sobre essa busca desse padrão inatingível sem falar de perda de peso. Então, essa seita da perda de peso recruta as mulheres desde cedo. E os distúrbios da alimentação, como por exemplo, anorexia, bulimia nervosa, compulsão alimentar, são o seu legado. As dietas e a magreza passaram a ser uma preocupação feminina quando as mulheres receberam o direito a voto, mais ou menos em 1920. Então, com a invasão das mulheres nas esferas masculinas, esse prazer precisou ser domado por um dispositivo, que transformasse o nosso corpo em prisões que os nossos lares já não eram mais. Então, começa uma insatisfação com a aparência, As mulheres elas podem ocupar os lugares que antes só os homens podiam ocupar, como por exemplo as escolas, como por exemplo as empresas, o trabalho, como por exemplo o direito a voto. Então a gente precisava de alguma coisa que meio que domasse essas mulheres, E foi aí que começou-se esse movimento para buscar essa magreza excessiva. No livro O Mito da Beleza, da Naomi, ela traz uma reflexão muito importante que é a seguinte: a obsessão com a magreza feminina não é uma obsessão com a beleza feminina, mas sim com a obediência feminina. E o porquê disso? Porque a gente precisa pensar nos efeitos da restrição calórica no ser humano. Então, quando a gente faz uma dieta super restritiva, como é o caso da maioria das mulheres, que se submetem a uma dieta, a gente fica muito irritada, a gente não consegue raciocinar, a gente literalmente não tem energia para nada. Então, como que nós mulheres conseguiremos ocupar os lugares que os homens estão ocupando se a gente não tiver energia, se a gente tiver essa restrição calórica? Não tem como, Então, esse movimento acaba sendo uma forma de domar as mulheres realmente. Então, não é que exista um homem e que a gente precisa ir contra esse homem. Existe um sistema, existe uma indústria que lucra bilhões de dólares por ano com as nossas insatisfações. Porque uma mulher segura, ela não vai dar lucro. Porque uma mulher segura, ela não vai querer comprar uma roupa nova todos os dias porque ela está insatisfeita com a roupa que ela tem. Uma mulher segura, ela não vai querer se submeter a milhares de cirurgias plásticas. E aqui eu abro um parêntese que o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Então, vocês imaginam uma mulher que gosta de si mesma? Será que isso é interessante para todo um sistema capitalista e que lucra com isso? Então, a gordura na mulher, ela acaba sendo um alvo de paixão pública, E as mulheres sentem muita culpa de ganhar peso, muita culpa de não estar dentro do padrão, porque elas sentem que nossos corpos, eles não pertencem a nós, mas eles pertencem a uma sociedade que vai dizer o como que eu preciso me vestir, que vai me dizer o quanto eu preciso pesar, que vai me dizer como é que vai ser o meu biotipo. E aí a gente entra um pouquinho na questão da restrição calórica, que os estudos e os pesquisadores, eles têm mostrado que a restrição calórica, de uma forma prolongada,
traz traços de personalidade que hoje são traços muito atribuídos às mulheres, que são a passividade, a ansiedade, a emotividade. Então quem nunca ouviu, né? Essa mulher é louca, essa mulher é histérica, essa mulher tá de TPM. Então essas características e esses traços de personalidade, na verdade, não são traços femininos, são traços de pessoas que passam fome. E aí, para que a gente consiga lutar contra um sistema, ocupar os nossos lugares no mundo, a gente não pode estar com fome, a gente não pode estar passando por uma restrição calórica absurda, né? E aí, quando eu falo em fome, parece algo muito longe da nossa realidade, mas quantas de nós não fizemos uma dieta extremamente restritiva e a gente sentiu tudo isso, e muitas vezes sintomas físicos? Então é a hora da gente repensar até sobre a nossa questão alimentar, né, que as restrições, as dietas, elas acabam aumentando também o risco de desenvolver um transtorno alimentar. Dietas qualitativas de exclusão de grupos alimentares aumentam em 18 vezes a chance de uma pessoa desenvolver um transtorno alimentar. E os transtornos alimentares, eles são a doença mental que mais mata. Ela tem uma mortalidade maior que qualquer outra. Então, será que não é hora da gente falar sobre isso? Será que isso não é preocupação com a saúde? Então a gente precisa urgentemente repensar tudo isso, né? E tudo bem, pode ser que seja difícil para você hoje enxergar com esses olhos, mas comece a repensar, né, o porquê que você de repente quer perder peso. Eu falo perder peso porque assim, 90% das mulheres querem perder peso. Mas não que as outras mulheres, né, essas mulheres que já são magras, que elas não passam por isso, elas também passam por cobranças, e muitas, né, porque nunca vai estar bom, sempre vai ter essa sociedade dizendo, não, mas você pode melhorar, agora você pode fazer um preenchimentozinho, agora você pode colocar silicone, não, agora você pode fazer a lipo 3D, então nunca vai estar bom, se a gente não estiver bem internamente. Agora, se eu sei do meu valor como mulher, eu posso até estar insatisfeita com algumas coisas, mas eu sei que isso não determina o meu valor. Eu sei que isso não vai influenciar em outras áreas da minha vida. Então, como falar de autoestima sem falar dessa cobrança excessiva em relação à aparência, porque parece que a mulher ela pode sempre emagrecer mais um pouco, né? E com isso vão aparecendo transtornos alimentares como anorexia, bulimia, comportamentos totalmente disfuncionais em relação à aparência. Isso acaba atrapalhando relacionamentos, porque se a pessoa não tem amor a si mesma, como é que ela pode entrar num relacionamento e esperar que o outro ame ela, se nem ela consegue fazer isso? Isso também destrói o nosso trabalho, porque uma mulher que está insatisfeita com a aparência é uma mulher insegura. Então, é uma mulher que não vai ter voz no trabalho, que não vai ter proatividade, é uma mulher que não vai passar essa confiança. Então, parece que é só uma área da nossa vida, a questão da autoestima, mas ela afeta todas as outras. Então, a gente precisa começar a repensar e tratar com mais carinho algo que vai ser o maior relacionamento da sua vida. A relação com o seu corpo é um relacionamento que começa do seu nascimento e vai te acompanhar até o último dia da sua vida. Então, como é estar dentro de um relacionamento que você odeia? Provavelmente você não vai conseguir nem cuidar do seu corpo. Então, aqui, trabalhar a autoestima no sentido de gostar do seu corpo não significa que você não vá cuidar dele. Pelo contrário, quanto mais a gente gosta do nosso corpo, quanto mais a gente gosta da nossa aparência, mais a gente cuida. Mais a gente vai selecionar bons alimentos para colocar para dentro, mais eu vou querer fazer uma atividade física para liberar hormônios que vão me trazer essa sensação de bem-estar, mais eu vou buscar autoconhecimento, que vai me trazer uma saúde mental, uma saúde espiritual. Então, tudo isso engloba a nossa autoestima. No meu consultório, eu atendo muitas mulheres insatisfeitas com a aparência. Como eu disse, 9 em cada 10 mulheres querem mudar algo no corpo. E aí é sempre um trabalho muito grande, né, de convencer essa mulher de que talvez o padrão que ela idealizou não é um padrão alcançável. Por quê? A mídia, ela passa uma ideia, né, se a gente for olhar as atrizes, se a gente for olhar as modelos, a gente acredita que isso seja padrão,
mas é algo que pouquíssimas mulheres conseguem atingir, né? E mesmo que elas atinjam, a gente não sabe a que custo essa mulher conseguiu atingir isso. Então é sempre um discurso de que é uma preocupação com a aparência, mas quando a gente, aliás, que é uma preocupação com a saúde, mas quando a gente começa a investigar melhor, a gente vê que não tem nada a ver com saúde. Porque se tivesse a ver com saúde, essa mulher, ela não se submeteria a dietas extremamente restritivas, ela não se submeteria a medicamentos sem indicação, ela não se submeteria a procedimentos estéticos extremamente agressivos, ela não se submeteria a diversos outros comportamentos disfuncionais. Então não tem muita relação com saúde, tem relação com a estética. E nem sempre essa estética vai vir acompanhada de saúde. Então a gente precisa mudar dentro da gente, né? É um trabalho interno que vai refletir o externo. E dentro desse contexto também a gente precisa ver, né, essa questão da busca da aparência perfeita, o quanto nós mulheres ainda vivemos numa rivalidade feminina, né? E esse encontro internacional de mulheres é justamente também parte dele para que a gente possa se unir, para que a gente possa resgatar essa irmandade entre mulheres. Então eu não preciso perder peso para ser melhor que a outra mulher, né? Eu preciso trabalhar minha autoestima para que isso afete todas as áreas da minha vida, para que eu consiga ter um bom relacionamento, para que eu consiga ter um bom emprego, para que eu consiga me amar como mulher. Então, o nosso corpo, ele não é uma massinha de modelar. Não é possível a gente mudar um biotipo. Não é possível uma mulher que nasceu com perna fina ter uma perna super grossa. Assim como uma mulher de perna grossa não vai conseguir ter um padrão mais esguio, mais fino. Por mais que ela se submeta a diversos procedimentos, lipoaspiração, dietas extremamente restritivas, atividade física excessiva. O meu trabalho como nutricionista, ele vai muito além de passar uma dieta para alguém, né? Aliás, pouquíssimas pessoas eu passo dietas, né? Eu acho que as dietas não funcionam, porque se elas funcionassem realmente, bastaria a gente fazer uma vez na nossa vida e depois nunca mais a gente precisaria, né? Como eu falei da indústria, desse capitalismo, né? Trazendo essa insatisfação corporal como uma forma de gerar lucro para a indústria, as dietas também, né? Essa indústria do emagrecimento, ela também lucra muito. Então é interessante que a gente faça dietas, mesmo sabendo que elas não funcionam, né? Para que a gente reganhe esse peso e aí a gente busque novamente fazer uma dieta. Então não é esse o caminho. Mas dentro desse meu trabalho com a nutrição, eu tenho atendido muitas pessoas com transtornos alimentares, né? E transtornos alimentares que começaram justamente com essa insatisfação corporal, com essa cobrança excessiva, com essa vontade de pertencer a alguma coisa, né? A fazer parte de um padrão, que se a gente for observar, o que é padrão? Padrão é um atributo que 50% ou mais da população possa ostentar. E o que a gente vê hoje de padrão de corpo, que a gente fala assim, qual que é o padrão de beleza? É uma pessoa magra, hoje em dia é uma pessoa que ela tem que ser magra, mas ela tem que ter definição, ela tem que ter músculos, né? Será que isso é o padrão? Quantas pessoas você conhece dentro do seu círculo de amigos que tem esse padrão? Pouquíssimas, né? Quiçá nenhuma. Então, isso não é o padrão. Então, a gente precisa também repensar sobre isso. E hoje em dia, com essas mídias sociais, né, com o Instagram, que é uma ferramenta muito bacana, mas é uma ferramenta que traz muita insatisfação corporal, porque é uma ferramenta baseada na sua maioria em fotos, né? Então, fotos que a gente vê que são editadas, fotos que não refletem a realidade da pessoa, né? Pode ver quantas fotos você já não colocou que você olhou na foto e falou, nossa, como eu tô linda nessa foto, mas aí você se olhou no espelho e falou, não, mas eu não sou assim, né? Essa foto ficou boa, às vezes a gente utiliza filtro, às vezes a gente utiliza Photoshop. Então, você acaba se comparando, né? Os seus bastidores você compara com o palco de outra pessoa, porque você está comparando a sua aparência com uma foto que a pessoa muitas vezes editou. Então é muito injusto isso. E como é que a gente faz para começar a repensar isso? Como é que a gente faz para começar a transformar
transformar essa nossa relação com o nosso corpo? Justamente evitando certos gatilhos, né? Então hoje as redes sociais, como eu disse, elas são muito boas, mas elas também podem minar a nossa autoestima. Então eu gosto bastante de falar sobre o unfollow terapêutico que a gente precisa fazer, né? O que seria isso? É você deixar de seguir ou pelo menos silenciar algumas pessoas que você sabe que de alguma forma acabam sendo gatilho para que você fique insatisfeita. Então as blogueiras, a gente olha para a blogueira com a aparência perfeita, o relacionamento perfeito, a casa perfeita, viajando de férias 10 vezes no ano. E aí a gente olha para nossa vida e, poxa, eu não tenho nada disso. Então muitas vezes a gente faz essa associação de aparência com tudo isso que vem no pacote. Quando eu for magra como ela, talvez eu tenha o que ela tem. E aí começa essa busca que a gente na verdade nem sabe de onde está surgindo, mas que muitas vezes são dessas imagens que a gente registra, né, no nosso cérebro. Então uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é isso: parar de seguir quem você acha que está muito fora da sua realidade. Siga pessoas reais, pessoas que te inspiram, mas não te inspirem no sentido de, ai, comecei uma dieta nova, ai, tô fazendo jejum intermitente, ai, tô malhando 10 vezes por dia. Não são pessoas reais, né? São pessoas que fazem um trabalho, porque hoje ser influenciadora é uma profissão, então elas estão fazendo a profissão delas, né? Essas pessoas, elas recebem muitos patrocínios de clínicas de estéticas, recebem suplementos alimentares que muitas vezes elas nem tomam, né? Então deixe de seguir essas pessoas ou pelo menos silencie. Uma outra coisa que acaba minando a nossa autoestima é ter dentro do guarda-roupa roupas que você usava quando você tinha 18 anos, quando você era adolescente. E hoje você tem, sei lá, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Então não espere que o seu corpo não vá mudar nesse processo, porque a gente vai envelhecer. E isso é uma outra coisa. Se a gente não souber lidar bem com essas mudanças corporais, como é que vai ser no envelhecimento? Com certeza vai ser um momento de crise para você. Porque se a sua vida é só a sua aparência, o que vai ficar quando você envelhecer? Então essa é uma outra reflexão que a gente tem que ter e saber do nosso valor como pessoa. E o nosso valor não está na nossa aparência. Claro que todo mundo quer ter uma aparência bonita, claro que todo mundo quer se cuidar, mas não é só isso, né? O nosso valor como pessoa está em outros aspectos. As nossas qualidades, né, não dizem muito respeito à aparência. Tanto que, se a gente for observar alguém que você... Então pode pensar aí numa pessoa que você admira, né? Será que a aparência dessa pessoa influencia nessa sua admiração? Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? E se essas qualidades corporais te inspiram, né? Fazem com que você admire essa pessoa apenas por isso, eu acho que também chega o momento da gente refletir, né, o que é ser uma boa pessoa de repente, né? Quais são os ensinamentos que essa pessoa passa para você? Será que te agrega? Será que não te agrega? E quando a gente vai pensando e trabalhando esses aspectos, a nossa vida vai ficando mais leve. Sem essa carga do, ai meu Deus, eu preciso me encaixar dentro de alguma coisa. É como você vestir um sapato, né? Você de repente vai numa loja e aí você vê um sapato que não tem seu número, mas você gostou tanto dele, e aí você fala, eu vou levar esse sapato. E aí você chega em casa, aquele sapato começa a doer seu pé, você tenta ficar com ele dentro de casa com meia para ver se laceia, mas ele não laceia, aquele tecido não laceia. E aí você passa um tempão machucando o seu pé por tentar se encaixar, né, por tentar fazer servir um sapato que não é seu número. Então, parece muito fora da realidade do corpo, mas traz um pouco disso, né? Eu recebo mulheres no consultório que já chegam com peso ou que chegam com um número de manequim. Então elas me falam, eu quero vestir 36, né? Então você que lute para me fazer vestir o 36. E aí eu falo, não é bem assim. Alguma vez na sua vida você já vestiu 36? Às vezes a pessoa fala, sim, já vesti. Ah, tá, quanto tempo? Ah, eu fiquei 1 ano vestindo 36. E como é que era naquela época? O que você tinha que fazer para ficar dentro desse número? Ah, eu precisava fazer atividade física o dia inteiro, eu tinha que fazer muita restrição. Será que é sustentável? Por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Será que esse é o seu peso saudável? Porque o nosso corpo, ele entende que existe um peso saudável pra gente. Qual que é esse peso?
é aquele peso que a gente consegue manter sem muito esforço. O que seria sem muito esforço? Sem muito esforço é se alimentar bem, praticar atividade física, então movimentar o seu corpo, né? Fazer boas escolhas, cuidar do estresse. Então, se você fazendo tudo isso, às vezes dando umas escorregadas, né? Abrindo algumas exceções, tendo um bom convívio social também, porque mudar a alimentação, se você precisa excluir a sua vida social, se você não pode mais sair com seus amigos, se você não se permite essas coisas, será que é saúde? Né? Então, se você está fazendo tudo isso e ainda assim não consegue chegar no peso que você considera como sendo ideal, esse não é o peso ideal para você. O peso ideal é um peso que a gente consegue manter. E quando a gente pensa em sagrado feminino, né, que é o tema desse encontro maravilhoso que o Instituto Ânima sempre traz anualmente, como que a gente pode explorar nossa potência, né, de mulher sem pensar nessa questão do corpo, dessa questão da aparência, que é algo que nos oprime, que é algo que nos aprisiona? Então a gente precisa também trabalhar isso. A gente pode trabalhar o que for dentro do sagrado feminino, mas se a gente não conseguir olhar para o nosso corpo, não conseguir olhar para a nossa história com carinho, com autocompaixão, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes, o seu corpo conta uma história. O meu corpo conta uma história. Que história é essa? Né? E olhar para esse corpo de uma forma diferente. Não como sendo algo que precisa ser moldado, que precisa ser mudado, mas algo que te permite fazer coisas. Então, eu gosto bastante da analogia do carro, né? Então, vamos imaginar que você tenha um Fusca. E aí, você gostaria de ter uma BMW. Não tem nada de errado em querer ter uma BMW. Mas, o que é errado? É eu não, de repente, não sair com o Fusca por vergonha de ter um Fusca, né? Porque qual que é a função de um carro? A função de um carro é te levar em lugares, é facilitar a sua vida. A função do carro não é você colocar ele no seu quintal, né, na sua garagem e ficar lá admirando o carro, por mais bonito que ele possa ser. Então, nosso corpo também, ele é um veículo. Nosso corpo, ele não é um troféu, não é algo que eu possa ficar desfilando. Muito embora a gente queira um corpo legal, né? Mas não é essa a função dele. A função do nosso corpo é viver, a função do nosso corpo é ir em lugares, a função do nosso corpo é abraçar pessoas, é andar, é fazer conexões. Essa é a função do nosso corpo. E não ser esteticamente perfeito, né? Pensando que a perfeição não existe. Então, não tem problema desejar algo melhor. Mas, se hoje é esse corpo que você tem, por que você vai deixar de ir em lugares? Por que você vai ter vergonha da sua aparência? Por que você vai deixar de viver? De repente, não vou à praia porque eu tenho vergonha do meu corpo, eu não coloco um biquíni, eu fico passando calor. Então, será que vale a pena? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, hoje é isso que você tem. Então, comece a explorar isso. Não que você não possa melhorar, você pode sim. Mas se você tem muitas questões, até é indicado você procurar uma terapia, procurar alguém que te auxilie nesse processo. Mas sempre tente pensar no corpo como um veículo, né? Então, assim como o Fusca, por mais que eu queira BMW, eu vou continuar usando sim esse Fusca para me levar no trabalho, para me levar de repente para umas férias incríveis, né? Então, quantas coisas muitas vezes a gente deixa de viver, coisas maravilhosas, esperando, precisa ser o corpo ideal, ou precisa ser a situação ideal. Às vezes essa situação, esse corpo não chega. E aí, quanto tempo eu perdi, né, agredindo o meu corpo e de repente me autodepreciando? Porque eu tenho certeza que você não fala com uma amiga, não fala com alguém, qualquer pessoa que seja, da forma que você fala com você mesma. Então, será que não dá para encontrar um ponto de equilíbrio? Tudo bem, não vai ser amanhã que você vai começar a se olhar no espelho e pensar: nossa, como eu sou maravilhosa, como eu amo a minha aparência, mas é um processo. É um processo de se olhar com um pouquinho mais de carinho. É um processo de, só por hoje eu não vou me autodepreciar. Só por hoje eu vou buscar me sentir melhor com a minha aparência. Porque hoje eu não consigo mudar.
né? Então, não é você, e o conformismo aqui não é você, de repente, ficar do jeito que você está, né? É uma autoaceitação, que é diferente. Então, eu vou me aceitar e a partir dessa aceitação eu consigo mudar. Se eu não aceito, eu não consigo mudar. Então, gente, eu acho que é muito importante trazer essa consciência, porque se você está ocupando todo o seu dia pensando em como você poderia emagrecer ou como você poderia mudar seu corpo, será que você vai ter espaço, tempo para pensar em outras coisas? Será que você vai ter tempo e energia para se melhorar internamente? Para explorar toda a sua potência como mulher? Acho que não, né? Acho que você vai estar tão ocupada buscando outras coisas que isso vai passar por você e você não vai ver. Então, repensar isso, que tá tudo bem, a gente pode sim melhorar, a gente pode sim buscar ser a nossa melhor versão, mas não fazendo com que isso seja o maior objetivo da nossa vida, porque não é. Então, se isso for muito difícil para você, eu sugiro que você busque uma terapia, que você busque aprofundar esses estudos dentro do sagrado feminino, reconhecer essa potência como mulher, que não diz respeito só à sua aparência, tá? E eu fico à disposição, espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês, espero que nós possamos estar juntas no próximo ano pessoalmente, né, no Encontro Internacional de Mulheres. E se você tiver alguma dúvida e quiser comentar aqui nesse vídeo aqui embaixo, depois eu posso entrar em contato para tirar, tudo bem? Obrigada por ter assistido, um beijo!